Louvado seja o Senhor. Sempre damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nem tudo são flores nesse ambiente chamado família. E eu sei que você compreende e até concorda comigo quando eu digo isso. Família é difícil. Família também é lugar de problemas. E se a família é a base das relações humanas, o pior do ser humano aparece em primeiro lugar na família. Isso é, muito antes de aparecer na sociedade. Mas eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre soluções quando Deus intervém. E eu quero falar sobre uma personagem chamada Agar. Talvez não muito é falado sobre ela, mas ela me chama muito a atenção. Agar, ela foi uma vítima das circunstâncias, mas ela não é a única. Creio que muitos de nós também nos encontramos perante situações confusas e problemáticas. E às vezes nós nos envolvemos em problemas sendo tão inocentes quanto Agar. Eu creio que pelo menos em alguma única situação você deve ter lembrança na sua vida disso, que você foi inocente. E os nossos problemas podem não ser os mesmos dela, todavia são igualmente verdadeiros. E a Bíblia, ela não nos relata muito sobre Agar, que era somente uma escrava. Nós nada sabemos sobre o seu passado ou a sua família, exceto que ela era uma serva egípcia da mulher de Abraão. Nós lemos isso em Gênesis 16, no primeiro capítulo. E como serva de Sara, esta tinha direitos legais sobre Agar, para fazer o que bem lhe agradasse. Um contexto sobre Abraão e Sara. O casal, eles queriam ter filhos. Mas Abraão já era um homem idoso. E o seu sonho de ter um filho com Sara estava tão morto quanto os órgãos reprodutivos dela. Então, Sara, como ela não podia conceber, o que ela fez? Ela deu a sua serva Agar ao seu marido, para que eles pudessem ter filhos. Agora, é bom a gente lembrar que este era um costume compatível com os princípios morais da época. Porém, esse não era o critério moral de Deus e nem era essa a sua vontade para Abraão e Sara. Enfim, Agar foi a serva que deu à luz um filho de Abraão a pedido de Sara. E essa escrava, ela fez o que lhe foi ordenado. Pensem, isso foi o que aconteceu. Esse não era, na verdade, o plano de Deus. E causou ciúmes e amargura na vida de todos. Mas, como eu disse, não era o plano de Deus. E a escrava fez o que lhe havia sido pedido, ou que lhe havia sido ordenado. É pouco provável que ela tivesse escolhas. E com a permissão de Abraão, Sara tratou duramente a sua serva Agar. A situação da escrava era
tão difícil que um dia ela fugiu para o deserto. E nós vamos fazer essa leitura. Abre em Gênesis, capítulo 16. Nós vamos começar a entrar dentro dessa história. Gênesis, capítulo 16. Vamos ler o primeiro verso, como eu falei para vocês, que fazia menção de Agar. Ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Agora nós vamos ler a partir do verso 6. Vamos ler dos versos 6 a 11. Disse Abraão... Deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. E Sara humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. E tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua serva e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te ajudou na tua aflição. Então, a fuga de Agar era compreensível, é claro, porém não era aceitável aos olhos de Deus. A maneira como Sara tratou Agar foi incorreta. Mas, como diz, 2 erros não fazem um acerto. Então o anjo do Senhor disse a Agar para ela retornar e ser submissa à sua senhora. Imagina como deve ter sido difícil para Agar ouvir essas palavras. Mas nós vemos que Agar obedeceu ao que o anjo lhe disse. Agora, eu faço uma pergunta: como Agar encontrou coragem para retornar? E a resposta é simples: o próprio Deus deu-lhe força para fazer o que era correto. Agora veja o que Agar disse. Vamos ler Gênesis 16, 13. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Agora olhei para aquele que me vê. Então, foi difícil fazer o que foi pedido? Sim. Mas ela tinha Deus olhando pela sua vida. Tu és o Deus que vê. E nós precisamos aprender, e devemos aprender, a receber força de Deus, quando nós vemos situações difíceis e que nós não imaginamos como vamos sair daquelas situações. Como fez Agar. Porque só Deus pode nos conceder conforto, segurança e forças para fazer coisas que nós muitas vezes não conseguimos. Mas
Ele vê os nossos corações e conhece as nossas necessidades em quaisquer circunstâncias que nós vivamos. Eu li uma vez uma frase de Sófocles que eu achei muito verdadeira. Ele disse assim: para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente e ser flexível não é vergonhoso. Observa que, nas torrentes de inverno, as árvores que cedem salvam os ramos, enquanto que as que resistem sucumbem, arrancadas as raízes. E é verdadeiro isso. Mas, após essa experiência que ela teve com o anjo do Senhor no deserto, Agar retornou a Sara. E ela teve um filho, e ele o chamou de Ismael. E durante 14 anos, Sara teve que ver o filho de seu marido nascido de outra mulher. Por essa razão, não é tão difícil entender que a tensão provocada entre Abraão, Sara, Agar e Ismael era difícil. E vocês sabem que quando nós temos um sonho que não acontece, nós sofremos. E quando esses sonhos são despedaçados, a nossa dor não passa. Mas louvado seja Deus, porque Deus viu a situação em que Sara se encontrava. Ela sofria, mas Deus lembrou-se de Sara e finalmente ela deu à luz a Isaque. E o tempo passou. Ismael está com 18 anos. Isaque está com 4 anos de idade. Então, os problemas tornaram-se ainda maiores. Numa festa que acontecia, numa celebração do desmame do menino, Sara viu que Ismael zombou de Isaque neste dia da festa, do seu desmame. E para Sara, este foi o limite. E, não podendo aguentar mais, aquela situação estava muito difícil para ela, ela pediu a Abraão que expulsasse Agar. Vamos ler em Gênesis 21, os versos de 8 a 21. Agora, se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. Gênesis 21, de 8 a 21. Cresceu o menino Isaque e foi desmamado. Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque e disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: atende a Sara em tudo o que ela disser. Não te pareça isso mal por causa de Isaque e por causa da sua serva, porque por Isaque será chamada a tua descendência. E também do filho desta serva farei uma grande nação, porque ele é teu descendente. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o moço e a despediu. Ela saiu e foi errante
pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou o rapaz debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia: assim não verei morrer o rapaz. E sentada em frente dele, chorou. Levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do rapaz e bradou o anjo do Senhor a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde esse lugar onde está. Verso 18. Segura-o, ergue o rapaz e toma-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água, e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Você pode tomar assento. Nós vemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que pela segunda vez Agar encontrou-se no deserto. No entanto, ela não foi por vontade própria como ela fez da primeira vez, mas sim porque ela havia sido expulsa. Ela chorou, ela gemeu. E eu creio que cada um de nós, quando vive situações adversas, é o que a gente faz. A gente chora e a gente geme também. Mas Deus consegue ver o seu choro e ouvir o seu gemido, assim como Ele fez com Agar. E havia um poço ali. O poço estava lá, mas Agar não o havia visto. Sabe por quê? Por causa da dor. A dor que ela sentia era muito grande. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus abriu os seus olhos. Então, muitas vezes, sabe, o que nós precisamos não é mudar de lugar, e sim ter uma nova visão, ter os olhos abertos. Mas Deus foi tão misericordioso, porque Ele não se esqueceu de Agar, uma vítima das circunstâncias. E de igual modo, não se esqueceu também de Ismael, porque sendo sua mãe uma vítima inocente, Ismael também o era. Contudo, Deus manteve a sua promessa e fez os descendentes de Ismael uma grande nação, que são as nações árabes de hoje. E a promessa de Deus, ela é cumprida. E a promessa de Deus de fazer os descendentes de Abraão uma grande nação também foi cumprida. E assim como nós podemos encontrar muitas pessoas da raça judia em quase todos os países do mundo, também nós podemos encontrar aqueles que pertencem às nações árabes. Portanto, os mesmos ciúmes e conflitos do começo da história dessas duas nações são evidentes até hoje em conflitos do Oriente Médio, que nós sabemos. Mas olhando de perto agora para a vida de Agar, o que nos mostra Agar? Agar nos mostra que insensatez ao tomar decisões precipitadas. Ela não deveria ter fugido na primeira vez.
Isto é, cada vez que nós tentamos controlar com as nossas próprias ações as situações e adiantamo-nos a Deus, podemos ter certeza de uma coisa: nós só encontraremos mais problemas à frente. Mas, contudo, a vida de Agar, ela também nos revela o cuidado e a preocupação de Deus, que é demonstrada a cada um de nós, não apenas com ela, mas com cada um de nós. Isso nos ensina que nós podemos fazer uma coisa. Nos ensina que nós podemos encontrar refúgio em Deus. Em meio a todas essas situações adversas e nessas situações complicadas da vida. E o refúgio em Deus é necessário. Nós precisamos confiar em Deus. É difícil? Muitas vezes sim. Mas confiar em Deus quando as circunstâncias estão fora do controle. Nós podemos encontrar esse segredo de poder confiar em Deus e de lidar com os desafios que inevitavelmente aparecerão. Mas não estaremos sozinhos, estaremos com o Senhor. E vocês sabem que, falando sobre segurança, as pessoas nesse desejo de ter segurança, de ter proteção, elas precisam ter consciência do amor de Deus. E muitas vezes as pessoas não o têm. E sabe, sob o aspecto da psicologia e da psicanálise, nós só podemos desenvolver essa capacidade de nos acalmar se nós tivermos em nossa vida alguém em quem podemos confiar. Por isso que Jesus queria que as pessoas depositassem a sua confiança em Deus, pois é exatamente disso que elas precisam para ter segurança. Mas eu quero olhar novamente para Agar. E agora eu quero que você preste bem atenção. Deus dá a Agar 3 coisas. Deus dá a Agar uma palavra, Deus dá a Agar uma promessa e Deus dá a Agar uma visão. Vamos ler novamente o verso 18 e o verso 19. Segura-o, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ergue-te e levanta o teu filho. Essa é uma ordem que Deus deu a Agar. Nas situações que nós vivemos, nós temos que tomar esse posicionamento também. Depois Deus disse para ela: farei dele uma grande nação, um grande povo. Foi uma promessa que Deus deu. E Deus dá uma visão para ela. Deus abriu-lhe os olhos. Quem que é mais capaz de nos fazer sentir seguros? Segurança que nós precisamos do que o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco. É Ele que nos acalma o coração e que também nos dá vitória. Que esta palavra tenha alimentado a sua fé no poder curativo de Deus e assim ajudá-la a atravessar os períodos difíceis da vida. Que você possa orar e dizer assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o meu poço. Deus tem um poço para cada um poço que é só seu e de mais ninguém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.